Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Entretanto, um dia, um acontecimento imprevisto conduziu até sua casa uma de suas protegidas a oferecer-lhe serviços manuais. Esta reconheceu e quis pedir a bênção à sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe ela. Não diga nada a ninguém. Assim também falava Jesus. O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns, mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmos? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais do luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção, oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações se interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas sonha com meios fáceis de se enriquecer rapidamente sem trabalho, correndo atrás de ilusões, como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas e etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem o objetivo sagrado do Espiritismo, muito menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunicar com os homens. Decorre, por isso, serem punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, questões 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de todo interesse pessoal devem se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva no ensinamento de Jesus, que deu do pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza, mas, se isso é impossível, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer, sinceramente, ser útil aos seus irmãos encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Quem as procura, as encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que, dentre um padrão de vida normal, não possa prestar um serviço, prestar-se a uma consolação, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, cada um não possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte. Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. E ele também disse àquele que tinha convidado: Quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que forem ricos, para que também eles os convidem em seguida, por sua vez, e que sim vos retribuam o que tenham recebido de vós.
Mas quando derdes um festim, convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado estas palavras, lhe disse: Feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Jesus disse: Quando derdes um banquete, não convideis vossos amigos, e sim os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se delas entendermos o espírito. Jesus não queria dizer que, ao invés de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre simbólica, e para homens incapazes de entender as forças delicadas do pensamento, eram necessárias imagens fortes, que produzissem um efeito semelhante às cores berrantes. A substância de seus pensamentos se revela nestas palavras: Sereis felizes, pois não têm meios de vos retribuir. Isto quer dizer que não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação surpreendente, Jesus diz: Convidai para vossos banquetes os pobres, pois sabeis que estes não poderão vos retribuir. E por banquetes é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas sim a participação na fartura de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, ser entendidas no sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar ou que podem retribuir-lhes o convite? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. E quem não os tem entre os seus? É a forma de prestar-lhes um grande serviço discretamente. Estes, sem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos: a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, seríeis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam e não veríeis mais nos sombrios bairros em que vive, durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastado consigo crianças miseráveis precisando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto. Ajudai com o melhor de vós os infelizes. Dai, para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Amai, portanto, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque sabeis agora que este infeliz que afastais talvez seja um irmão, um pai, um amigo que rejeitais para longe de vós. E qual não será então vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em tolerardes uns aos outros. E isto é o que menos fazeis neste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito acreditar em mim, em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isto também é uma forma de caridade. Fazer-se surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar. Não ver o sorriso desdenhoso que vos recepciona nas casas de pessoas que frequentemente, sem razão, acreditam ser superiores a vós, quando na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso.
Eis o merecimento, não de humildade, mas de caridade, pois não observar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a outra. Pensai especialmente em não desprezar vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. O pobre rejeitado talvez seja um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Reencontrai na vida espiritual um dos pobres de vossa terra, a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso antes de rejeitar o indigente ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Um espírito protetor. Lyon, 1860. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes nem mesmo tenho o necessário? A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis praticá-la em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que desencarnaram sem mesmo terem visto a luz, uma prece de coração os alivia. Em palavras, ao dirigir aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Aos homens aflitos pelo desespero, pelas privações e que ofendem o nome do Altíssimo, dizei-lhes: eu era como vós. Sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi, respondei: Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As criancinhas que, já viciadas pela maldade dos mais velhos, vão se perder pelos caminhos, prestes a ceder às más tentações, dizei-lhes: Deus toma conta de vós, meus queridos pequenos, e não temais em repetir-lhes sempre estas doces palavras. Elas acabarão por germinar em sua jovem inteligência, e, em vez de pequenos desocupados e viciosos, tereis feito homens. Isso também é uma forma de caridade. Muitos dentre vós também dizem: somos tantos na terra, Deus não pode ver a cada um de nós. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, vosso olhar não abrange milhares de grãos na areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos observa da mesma maneira. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dispersa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo de vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela vos dará somente bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas ficais certos de que a pobre e desprezada se fará ouvir assim que deixardes que ela perceba em vós a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e com frequência achareis consolo no conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada novo regimento o general fornece uma bandeira. Eu vos dou a minha, este ensinamento do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai-o. Reuni-vos ao redor desta bandeira e recebereis a felicidade e a consolação. A beneficência. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos nosso próximo como a nós mesmos, com que nos dispamos com alegria para cobrir nosso irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, como representantes da divindade, dais alegria a essas pobres famílias que conhecem da vida apenas dificuldades e decepções?
Quando verdes subitamente essas faces descoradas ficarem iluminadas de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, choravam, gritavam e repetiam estas palavras que penetravam como punhais agudos no coração maternal. Estou com fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra alegria onde, no momento anterior, só havia desespero. Entendei quais são vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, principalmente das misérias escondidas, pois essas são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, pensai que é a mim que estáis vestindo. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, terão prazeres infinitos no futuro, e durante seu exílio na terra, tu serás sua consolação, a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no amor de Deus. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de alegria que senti na terra. Que meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós e vereis quanta miséria há para aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para os amparar e na morte lhes fechar os olhos. Quanto bem a ser feito! Não vos lamenteis, mas, pelo contrário, agradecei a Deus e distribui sem limites a vontade, vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro a todos que, pobres dos bens deste mundo, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Colhereis aqui na terra alegrias muito doces e mais tarde, apenas Deus o sabe. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Se cumprido, este dever abrirá o caminho da felicidade eterna para vós. Quem dentre vós não sentiu seu coração pulsar, sua alegria interior se ampliar ao relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Notai que a história guarda lembranças de amor e respeito por muitos homens de bem. Não vos ensinou Cristo tudo o que diz respeito a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas bondosas recomendações? Gostaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas. No entanto, abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra vazia, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Lede essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei de vossa doçura e de vossa fé armas decisivas. Sede mais determinados e mais constantes na propagação de vossa nova doutrina. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento. É apenas para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite esta manifestação, porém, já vos bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem especialmente para aqueles que têm os olhos fechados e os corações indóceis.
A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não existe esperança no futuro melhor, não existe interesse moral que nos guie. Sem caridade não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Como desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o pensamento, o coração suficientemente perverso para reprimir e expulsar este sentimento inteiramente? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouço falar do que fiz, pois os espíritos também são modestos quanto às suas obras. Mas acredito naquela que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo, frequentemente, os espíritos pedirem que lhes seja dada por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, em sua piedosa e divina missão. Vejo-as praticar a virtude que eu recomendei, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e sacrifícios. É uma grande alegria para mim ver o quanto seu caráter é honrado, o quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros conforme os ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Meu nome é Caridade, sou o caminho principal que leva a Deus. Segue-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e com coração aflito vos digo, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas! E quanto tendes a fazer para secá-las? Procurei em vão consolar pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem! Há bons corações que vos protegem. Não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ter me ouvido e voltavam para mim os seus grandes olhos ansiosos. Via-se em seus pobres rostos que o corpo, esse tirano do espírito, estava com fome que, se minhas palavras tranquilizavam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago. Eu repeti ainda, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, bem jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser, que se alimentava ao anseio estéril apenas de um alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, envergonhados da sua miséria, sem coragem, eles que nunca mendigaram a implorar a piedade dos passantes. Eu, com coração tomado de compaixão e que nada tenho, fiz-me de mendiga. Para eles, eu vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e sensíveis. Por isso, venho até vós, meus amigos, e vos digo, há por aí infelizes cujo prato não tem pão, cuja lareira não tem fogo e cuja cama não tem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Apenas vos digo, eu sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos a um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos fartareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Vinde, colhei, pegai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes dela, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore até Deus para que o carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável.
Segue-me, portanto, meus amigos, a fim de que sejais anotados entre aqueles que se alistam sob minha bandeira. Nada receeis, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, pois sou a caridade. Caritas, Lyon, 1861. Há muitas maneiras de se fazer a caridade, que muitos de vós julgais ser somente a esmola, mas entre a esmola e caridade há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante tanto para quem a dá quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao ajudado e, além disso, disfarça-se de todas as maneiras. Pode-se ser caridoso até mesmo com os nossos familiares, com os nossos amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando as fraquezas, tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém, e para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para aqueles que não pensam como vós, levando os menos esclarecidos a crerem isso sem ofendê-los, sem alterar sua maneira de pensar, mas levando-os alegremente a reuniões onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde poderemos penetrar. Eis também uma das formas da caridade. Escutai agora o que é caridade para com os pobres, esses deserdados aqui na terra, mas recompensados por Deus, e que, dependendo do que vos fizerdes por eles, saberão aceitar suas misérias sem queixumes. Vou vos esclarecer com um exemplo. Observo algumas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades, que para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que estão fazendo? Elas trabalham muito rápido. Os dedos são ágeis, vejo também como seus rostos estão radiantes e como seus corações vibram todos juntos. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno e que será rude para as pobres famílias. As formigas não puderam guardar durante o verão o alimento necessário para o sustento e a maior parte de seus pertences está empenhada. As pobres mães se preocupam e choram pensando nas suas criancinhas, que neste inverno passarão frio e fome. Mas, paciência, minhas pobres mulheres. Deus inspirou a outras, mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo: Deus não é justo, que esta é a expressão comum nos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Era para vós que elas trabalhavam, e vossas lamentações se transformaram em bênçãos, porque, no coração dos infelizes, o amor aparece bem perto do ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um estímulo, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também sua ajuda, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o cuidado de todos e de cada um em particular, prometemos a essas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela, que lhes pagará, à vista, em bênçãos, a única moeda que tem valor nos céus, assegurando-lhes ainda, e sem temor de errar, que estas bênçãos jamais lhes faltarão. Um espírito protetor. Lyon, 1861. Meus caros amigos, a cada dia ouço dentre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade, e a cada dia vos vejo faltar com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e vos colocais como juízes, muitas vezes severos, sem vos perguntar se ficareis satisfeitos que fizessem o mesmo convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que podeis fazer apenas a caridade indulgente, fazei pelo menos essa, mas fazei-a sem limitações. Em relação à caridade material, vou-lhes contar uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus tinha dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados em sacos separados, cada uma de suas boas ações, e quando de sua morte serão pesados os sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora final, Deus fez com que trouxessem os 2 sacos. Um estava pesado, grande, bem cheio, nele ressoava o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que podiam-se ver as poucas moedas que continha. Cada um daqueles homens reconheceu seu saco.
Eis o meu, disse o primeiro, pois reconheço-lhe, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre, não tinha quase nada para repartir. Mas que surpresa, quando os 2 sacos foram colocados na balança. O maior tornou-se leve, e o menor ficou pesado, tanto que levou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico, tu deste muito, é verdade, mas deste por exibicionismo e vaidade, e para ver teu nome figurar em todos os templos do orgulho, e ainda que doando, não te privastes de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito que a esmola ainda te seja contada como alguma coisa. Depois disse ao pobre, deste pouco, meu amigo, mas cada uma destas moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que é melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que a levariam em conta. Foste indulgente e não julgaste teu semelhante, pelo contrário, desculpaste-o de todas as suas ações. Passa à direita e vai receber tua recompensa. João, Bordeaux, 1861. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo com trabalho de casa, não pode dedicar algumas horas em benefício dos seus semelhantes? Compre, com as sobras dos seus gastos desnecessários, algum agasalho para os que, infelizes, não têm o que vestir, e confeccione com suas delicadas mãos alguma roupa que, embora simples, seja um aconchegante agasalho para quem precisa. E ajude uma pobre mãe a vestir o filho que vai nascer, e ainda que o seu próprio filho fique sem algum pequeno enfeite de renda, o pobre, agasalhado, não ficará esquecido. Isto é trabalhar na seara